Num mundo que constantemente nos instiga a dar o nosso melhor e a nos esforçarmos ao máximo, existe um paradoxo que muitos de nós falhamos em reconhecer. O lendário samurai Miyamoto Musashi já percorreu um caminho semelhante de esforço implacável, mas através da arte da espada ele descobriu uma verdade que desafia a sabedoria comum. É a filosofia de que, às vezes, quanto mais você tenta, pior fica. Uma noção contra-intuitiva que desafia tudo o que fomos ensinados sobre esforço e determinação. No mundo de hoje, somos frequentemente levados a acreditar que o caminho para o sucesso é pavimentado com esforço implacável, que devemos nos empurrar até nossos limites para alcançar nossos objetivos. Mas e se essa crença não apenas estiver equivocada, mas for realmente contraproducente? E se, como sugere Musashi, houver uma maneira de alcançar a grandeza que não envolva nos esforçarmos até o ponto de quebrar? O que podemos aprender desse antigo samurai que poderia transformar a maneira como abordamos os desafios em nossas próprias vidas? Miyamoto Musashi, nascido em 1584 na província de Harima, Japão, é um dos espadachins mais renomados da história. Sua jornada foi marcada por batalhas contínuas, tanto externas quanto internas. Desde jovem, Musashi foi atraído pelo caminho da espada, dedicando sua vida ao domínio da arte do combate. No entanto, sua filosofia se estendia muito além do campo de batalha. Musashi não era apenas um guerreiro, mas também um filósofo, artista e escritor. Sua obra seminal, O Livro dos Cinco Anéis, não é apenas um tratado sobre estratégia e artes marciais, mas uma reflexão sobre a vida em si. A vida de Musashi foi uma encarnação viva de sua filosofia. Ele acreditava no princípio de fazer sem fazer, um conceito que informava não apenas sua abordagem ao combate, mas sua abordagem à vida como um todo. Através de uma vida de observação, prática e reflexão, Musashi desenvolveu uma filosofia que desafiava a sabedoria convencional de sua época e continua a desafiar nossas próprias crenças hoje. A filosofia de Musashi, detalhada no Livro dos Cinco Anéis, gira em torno do conceito do caminho, que ele se referia como o caminho do guerreiro, o caminho da espada ou simplesmente o caminho. É uma filosofia que se aplica não apenas às artes marciais, mas à vida em si. Para Musashi, o caminho trata de dominar a si mesmo, pensamentos, emoções e ações. Ele enfatiza a importância da disciplina, foco e melhoria contínua. Musashi divide sua filosofia em 5 elementos, representados por anéis: terra, água, fogo, vento e vazio. Esses elementos simbolizam diferentes aspectos da existência, e compreendê-los é fundamental para dominar o caminho. A terra representa o mundo físico e nosso lugar nele. A água simboliza a adaptabilidade e a importância de fluir com as correntes da vida. O fogo representa combate e conflito, tanto internos quanto externos. O vento simboliza a tradição e o passado, enquanto o vazio representa o desconhecido, o futuro e as infinitas possibilidades que ele contém. Musashi acreditava que, compreendendo e dominando esses elementos, alguém poderia alcançar um estado de harmonia com o universo e, em última instância, a vitória sobre si mesmo. Um aspecto essencial da filosofia de Musashi é a natureza contra-intuitiva do esforço. Num mundo que muitas vezes prega que quanto mais você tenta, melhores são os resultados, Musashi oferece uma perspectiva diferente. Ele alerta contra os perigos de tentar demais, o que, segundo ele, leva ao estresse e à ineficiência desnecessários. O esforço excessivo, seja no combate, no trabalho ou na vida cotidiana, muitas vezes resulta em energia desperdiçada e retornos diminuídos. Pode levar a uma mente confusa, tomada por decisões prejudicadas e, em última análise, ao fracasso. Musashi enfatizava a importância da prontidão relaxada, um estado de calma e atenção focada que permite responder efetivamente a qualquer situação, sem tensão desnecessária ou esforço desperdiçado. Essa perspectiva está alinhada aos princípios mais amplos do budismo Zen e da tradição das artes marciais que valorizam a eficiência do movimento, a clareza mental e uma mente centrada e calma. É um lembrete de que, às vezes, menos é realmente mais, e que a maneira mais eficaz de abordar desafios é com um esforço equilibrado e medida.
No livro dos Cinco Anéis, Musashi escreve sobre o conceito de não fazer nada desnecessário. Essa ideia encapsula sua filosofia sobre esforço. Cada ação, decisão e pensamento deve ter um propósito. Qualquer coisa supérflua não é apenas um desperdício de energia, mas também pode ser uma distração que prejudica o progresso. Para Musashi, o esforço correto está em estar presente, atento e totalmente envolvido na tarefa em questão, seja um duelo de espadas, um projeto de trabalho ou uma meta pessoal. Trata-se de ser disciplinado, permanecer focado e não se desviar por preocupações irrelevantes. É sobre encontrar a maneira mais eficiente e eficaz de alcançar seus objetivos sem esforço ou luta desnecessária. Dessa forma, os ensinamentos de Musashi oferecem uma perspectiva valiosa e atemporal sobre como abordar desafios e alcançar o sucesso em qualquer área da vida. Um dos conceitos mais profundos e enigmáticos na filosofia de Musashi é Mu, frequentemente traduzido como nada ou vazio. Esta ideia é um alicerce do budismo Zen e um tema recorrente nos escritos de Musashi. No pensamento ocidental, o nada frequentemente carrega uma conotação negativa associada à ausência, falta ou vazio. No entanto, no contexto da filosofia de Musashi e do pensamento oriental em geral, Mu representa um estado de abertura, potencial e receptividade. Não se trata de negação, mas de eliminar o excesso, tanto mental quanto fisicamente, para abrir espaço para o essencial. Abraçar Mu significa se libertar de noções preconcebidas, desejos desnecessários e distrações superficiais. Significa abordar as situações com uma mente clara e desimpedida, livre de preconceitos e apego. Esse estado mental permite ver as coisas como realmente são e responder adequadamente sem ser prejudicado por pensamentos ou emoções estranhas. No contexto do esforço, Mu sugere que tentar demais, segurar com muita força ou estar excessivamente ligado a um resultado específico pode ser contraproducente. Em vez disso, deve-se adotar uma abordagem mais relaxada, flexível e adaptável. Isso não significa ser passivo ou indiferente, mas sim estar totalmente presente e envolvido, mantendo um senso de desapego e equanimidade. Em última análise, abraçar Mu significa encontrar um equilíbrio entre esforço e facilidade, determinação e soltura. A não apegação é um princípio fundamental no budismo Zen e está intrinsecamente entrelaçada na filosofia de Musashi. Frequentemente mal compreendido como desapego ou indiferença, na realidade, trata-se de estar totalmente presente e envolvido sem ser controlado por nossos desejos, medos ou expectativas. No âmbito do esforço, a não apegação significa não ficar excessivamente fixado nos resultados de nossas ações. Significa dar o melhor de si a cada momento sem ser consumido pelo desejo de sucesso ou pelo medo do fracasso. Essa mentalidade nos liberta da ansiedade e do estresse que muitas vezes acompanham nossos esforços e nos permite agir com uma mente clara e focada. Imagine-se como uma folha flutuando por um rio, levada graciosamente pela correnteza. Não há luta, não há resistência, apenas movimento contínuo em harmonia com a água. Isso é o que Musashi chamaria de essência do fluxo. É um estado onde as ações são realizadas sem esforço, onde a mente está focada, mas relaxada, totalmente imersa no momento presente. O fluxo não é exclusivo do combate ou da esgrima, é um estado universalmente alcançável, que pode ser aplicado a praticamente qualquer atividade. Seja um artista perdido no ato da criação ou um atleta tão imerso no jogo que perde todo o senso de tempo. Em última análise, Musashi oferece uma perspectiva atemporal e valiosa sobre como abordar desafios e alcançar o sucesso. Seus ensinamentos nos lembram que, às vezes, o caminho mais eficaz não é o da luta constante, mas sim o do esforço equilibrado, da presença mental e da adaptação flexível. Enquanto vivemos em um mundo que muitas vezes valoriza o esforço implacável, as lições de Musashi ecoam através dos séculos, oferecendo uma sabedoria que transcende as fronteiras do tempo e da cultura. Convidamos você a considerar essas perspectivas e refletir sobre como elas podem transformar a maneira como você aborda os desafios em sua própria vida. Você está experimentando o estado de fluxo, e segundo Musashi, é aqui que verdadeira maestria se encontra.
Em um estado de fluxo, nossas ações não são forçadas ou excessivamente pensadas. Elas surgem naturalmente, quase sem esforço. Isso se alinha perfeitamente com a filosofia de Musashi, que defende o tipo certo de esforço, um caminho do meio entre tentar demais e não tentar o suficiente. Quando você está em fluxo, está aplicando o esforço certo, pois suas ações são tanto espontâneas quanto precisas, desinibidas mas controladas. O que é fascinante é que o fluxo elimina as barreiras autoimpostas que muitas vezes prejudicam nosso desempenho. Quando estamos nesse estado, estamos livres de dúvidas, ansiedade e da constante conversa mental. Agimos sem hesitar, sem o medo debilitante do fracasso. É como se estivéssemos em sintonia com o universo, movendo-nos em perfeita sincronia com o ritmo da vida. Mas como entramos nesse estado de fluxo? Musashi sugere que isso vem do domínio do self, da disciplina de nossas mentes e corpos tão minuciosamente que atuam como um só. Vem do entendimento do ritmo do mundo ao nosso redor e da harmonização de nossas ações com ele. E talvez mais crucialmente vem do deixar ir, de soltar nosso aperto firme em nossas expectativas e medos, para sermos livres para agir conforme a situação exige. O pensamento excessivo ou a paralisia da análise, como é comumente conhecida, é uma armadilha na qual muitos de nós caem. É o ato de pensar demais sobre uma situação a ponto de não se tomar nenhuma ação. Isso não apenas prejudica nosso desempenho, mas também pode levar à inação, um estado que Musashi argumentaria ser a antítese do esforço certo. Musashi acreditava que a mente deveria ser clara e desimpedida, livre de pensamentos desnecessários que poderiam obscurecer o julgamento ou atrasar a ação. Ele entendia que, no calor da batalha, não há tempo para dúvidas ou hesitações. Deve-se agir de forma decisiva e com propósito. Ele acreditava que, esvaziando a mente de pensamentos desnecessários, alguém poderia alcançar um estado de mu ou nada, onde as ações são realizadas sem esforço e sem pensamento consciente. Isso é a essência do esforço certo e a chave para desbloquear nosso verdadeiro potencial. Ao compreender e adotar os princípios do budismo Zen e os ensinamentos de Musashi, podemos aprender a evitar a armadilha do pensamento excessivo e, em vez disso, agir com propósito e precisão. Podemos percorrer o mundo com uma mente clara e uma intenção focada, sem o peso de pensamentos desnecessários. Quando se trata da filosofia do esforço, Musashi não é o único pensador que abordou o tópico. Muitas filosofias ocidentais, como o estoicismo e o existencialismo, também têm abordagens únicas sobre o esforço e a ação. Por exemplo, o estoicismo nos aconselha a focar nossos esforços apenas no que está dentro de nosso controle, o que se alinha bem com a ideia de Musashi sobre o esforço certo. Existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentariam pela liberdade e necessidade de fazer escolhas, um sentimento que ressoa com a ênfase de Musashi na decisão e na ação. No entanto, filosofias orientais, como o taoísmo, têm um paralelo mais direto com os ensinamentos de Musashi. Agora, quão relevante é tudo isso em nosso mundo moderno e acelerado, surpreendentemente relevante? Vivemos numa era de cultura do esforço constante, onde somos constantemente instigados a nos esforçar e buscar o sucesso. Mas o lado negativo muitas vezes é o esgotamento, o estresse e retornos diminuídos em nosso bem-estar. É aqui que a filosofia de Musashi entra. Serve como um lembrete de que tentar demais pode ser contraproducente. Às vezes, o que é necessário não é mais esforço, mas mais sabedoria, saber quando agir e quando se abster, quando pressionar e quando soltar. Ao entender e aplicar as percepções de Musashi, podemos navegar pelas complexidades da vida moderna com um maior senso de equilíbrio e compostura. Seus ensinamentos não pertencem apenas ao passado. São um guia para viver uma vida mais ponderada e eficaz hoje.